venhamos e convenhamos, cada vez mais estamos percebendo que muitos políticos brasileiros de expressão nacional não têm conteúdos dignos de participarem do debate público e de contribuir para a construção de um projeto nacional, um projeto regional salutar para a coletividade em que estão inseridos e para todo o conjunto da população brasileira. Vamos falar de um Nicolas Ferreira, entre outros tantos e tantos políticos federais, estaduais e que estão fazendo falas abusivas, esse é o termo, abusivas, em posição de oposição política que estejam. Eles não têm cacife, não têm conteúdo para participar do debate quando vemos o esforço que eles fazem para tentar descredenciar o governo Lula, afirmando insandices sem sentido. É público notório que o pastor Silas Malafaia, Nicolas Ferreira se referiram a uma expressão casual, trivial e muito banal que o presidente Lula fez dos times de futebol. Ele é futebolístico e é uma linguagem muito popular o futebol. Ele disse que estava torcendo pelo Grêmio e pelo Inter, a dizer que não tinha lado nenhum que se possa imaginar dentro do Rio Grande do Sul, a não ser o povo rio-grandense. E aí Nicolas e Malafaia fazem um escarcéu disso. Esculhamba o presidente Lula. Teve outras coisas, o show da Madonna, fizeram comparativos absurdos aí, mentiras, fake news. Pois bem, essas pessoas, elas já mostram que não tem conteúdo nenhum para o debate público e para a construção de uma política nacional ou regional. Mas como que elas chegarão ao poder? Porque elas estão fazendo sucessores e como que essas pessoas estão chegando ao poder sem conteúdo nenhum, né? Aí é que a gente chama a atenção para a habilidade que elas têm do uso da tecnologia. Simplesmente elas manipulam a consciência e a inconsciência das massas através das tecnologias surgentes e as tecnologias antigas também estabelecidas. Veja-se o espaço de palco, junto com um sistema de sonoro muito potente, com bons microfones, com boa iluminação, e aí você vai ter um poder que é manipulado por essas pessoas sem necessariamente terem um conteúdo a passar para o grande público, mas com técnicas de persuasão e eloquências muitas vezes meramente retóricas, sem um sentido e um assentamento prático na realidade, vão sugerindo às pessoas que seriam os ideais políticos de representá-las. E assim, Nicolas Ferreira se elege o deputado mineiro mais votado federal. Não tem, obviamente, comprovadamente, conteúdo político para o cargo que ocupa, né? Mas tem habilidade e muita, né, de usar o microfone junto às massas. Primeira desinibição, né? As pessoas, em regra, são inibidas a usar o microfone e esse fato de se tornar desinibida já é um salto importante para que, a partir disso, possa soltar toda a sua retórica e iludir as pessoas, né? Ao longo dos anos vai treinando essas técnicas e é só isso que eles fazem. Também os bolsonaristas só fazem isso, muitos outros só fazem isso nas redes sociais, com recursos audiovisuais, com recursos de imagens, de montagem de imagens, só aumentaram este poder de persuadir as pessoas. E tudo isso é o centro de estratégia dessas criaturas que não têm conteúdo político para debater, né? Vamos falar de direita, a gente vai encontrar grandes expressões da direita brasileira, com, no meu perceber, o seu conjunto de valores carrancudos, conservadores extremos, totalmente e radicalmente liberais, tá? Te vira para ter tua grana e
assim, avesso ao Estado presente em toda a sociedade. No entanto, essas pessoas não são insanas. Muitos da direita. Repita-se, por mais barbaridade que tenha se feito, infelizmente, adentrando por um caminho talvez sem volta, mas um Ronaldo Caiado. Não vimos Ronaldo Caiado rebeverar essas falas absurdas aí de que Lula saiu de Brasília para falar de futebol no Rio Grande do Sul. Silas Malafaia disse isso, Nicolas Ferreira disse isso, né, que o show da Madonna devia ser cancelado. Alguém com um pingo de juízo, embora que daqui e dali tenha cometido uma mancada que, ao histórico de um Ronaldo Caiado, em dado momento ele vai se desculpar, provavelmente, de ter ido para Israel fazer palhaçada simplesmente lá, com um sanguinário que é Netanyahu. Mas vamos lá. Esse poder que é dado para um Nicolas, para um tanta gente, né, os Bolsonaro, tanta gente, aquela deputada que é cri-cri danado com o povo do PT, esqueço o nome dela, é, a Zanata também, de Santa Catarina, outra que usa a mídia com a propriedade, com a desenvoltura e sem conteúdo a passar. Né? Zambelli, lembrei, Zambelli, é uma criatura também que faz uso perverso. Né? Aí a gente vai olhar a nascente fascista, lá nos anos 30, nos anos 20 para 30, a nascente fascista correu as duas grandes tecnologias que estavam surgindo como novidade, muita gente precavida com o pé atrás, porque era algo ainda se acomodando dentro das tradições, dentro da sociedade, e não ia se lançar de pronto a tudo isso. Está se falando de quê? Do avião, né? A aeronave, e do rádio, né? Primeira grande tecnologia de massa eletrônica que surgiu nos anos 20, 30, e o rádio e o avião foi usado e abusado por Hitler. Né? Assim como Mussolini também. Mussolini usou muito as rádios para fazer divulgação de suas ideias e ele dominou essa tecnologia. Ora, sabe-se depois do que ocorreu e sabemos também a tragédia que sucedeu com o uso dessas tecnologias a impulsionar essas pessoas a chegarem a um poder sem base, sem projeto coletivo, sem crítica, sem humanismo, e é um desastre. Né? Dá poder a pessoas egoístas, mas sem conteúdo é um perigo. E isso está acontecendo no Brasil e no mundo com essa nova tecnologia que são as redes sociais. Para completar, falando de tecnologia, lembre-se do, do, do item tecnológico que levou a fortuna do Nobel. Nobel não prêmio, Nobel pessoa. Uma pessoa que ficou uma das pessoas mais ricas do mundo e ao fim da vida, arrependido, né, de certa forma, do que ele tinha criado e do dinheiro que tinha ganhado, criou o prêmio Nobel. Ele simplesmente criou a dinamite. A dinamite que foi uma coisa muito importante, porque as estradas que contornavam às vezes dezenas de quilômetros, elas passaram a, a transcorrer rochas, né, a construir represas. E isso fez com que acelerasse muito as construções, as edificações que precisavam de intervenção brusca para poder abrir um espaço ali nas estradas, nos rios, etc. Né? Porém, a dinamite se transforma numa arma de guerra terrível e o Nobel, vendo isso, ficou muito sentido chocado, criou o prêmio Nobel. Ao mesmo modo, também, o nosso mineiro, Santos Dumont, que disse que o suicídio dele decorreu conta de quando ele viu o que o avião estava fazendo no mundo. Na Primeira Guerra, simplesmente matando muito, soltando muitas bombas. Um exemplo do que é a tecnologia mal usada. Né? Os seus criadores, os seus investidores sofreram muito quando perceberam o que é que geraram. Né? E é isso. São as tecnologias que impulsionam essas pessoas.
o Nicolas Ferreira, a Bia Kiss, o Zanato, os Bolsonaro, a Zambelli. Não são as ideias, eles não têm ideias. Eles falam qualquer coisa, qualquer hora, de qualquer jeito, mas as tecnologias usam muito bem. Para o mal, né? Mas usam.